Nesse momento, eu retorno a palavra para a Ana Carolina, né, que foi a principal incentivadora desse projeto que eu enganjei e foi enganjando tanta gente que é referência para nós. Para mim foi um prazer tanto estar trabalhando com essas pessoas que são referências para mim e tanto conhecendo outras pessoas que fazem trabalhos fenomenais e que eu não conhecia. Então, esse livro é a oportunidade de vocês também conhecerem esses trabalhos. Fala mais um pouco aí, Ana, desse processo. Então, esse livro surgiu a partir das nossas caminhadas dentro da capoeira, né? De uns 3 anos para cá, eu acredito que indiano também, ele cresceu muito na capoeira no sentido geral, não no sentido estético, no sentido prático da luta, não necessariamente nisso, mas as relações que a gente começou a travar com outras pessoas, conhecer mais mestres e como nós nos tornamos oficialmente pesquisadores com capoeira, quando eu digo oficialmente é dentro da universidade, eu mais na perspectiva um pouco da educação, ele um pouco mais na psicanálise, mas obviamente como ele é pedagogo também fazendo diálogo com a educação, a gente começou a conhecer mais gente. E com isso a gente começou a se aprofundar um pouco mais nessas escritas, nessas leituras, nesse processo de imersão realmente do que a capoeira tem de história e de políticas e tudo mais, né? E com isso, né, como a gente conheceu essas pessoas, muitas pessoas eram professores de educação básica. E eu comecei a pensar muito lá no início do capoeira pedagógica, que a nossa pretensão era oferecer muitas formações continuadas à galera da capoeira, sobretudo aquelas pessoas que não tiveram, de repente, o acesso ao ensino superior. Entendendo a educação, né, o conhecimento como algo que é de propriedade de todos nós. Então, se a gente teve a oportunidade de estudar e de acessar, né, o ensino superior, nada mais justo do que a gente retornar isso para a capoeira de alguma forma. E a gente tentou fazer algumas atividades, nós fazemos, até grupo de estudos, inclusive, mas aí a gente começou a perceber que havia uma lacuna no que se refere ao conhecimento dos professores da educação básica com a cultura afro-brasileira, e no caso, né, no nosso caso, com a capoeira. E a gente começou a pensar nisso também, a incluir os profissionais de educação básica nessas formações, que não seriam só direcionadas para os capoeiristas e para os interessados em geral, seria muito também voltado para o professor de sala de aula, entendendo que a escola é um lugar privilegiado de imersão na cultura letrada, né? Entendendo que a capoeira com a capoeira é possível, né, que a gente acesse vários suportes de letramento histórico, racial, étnico e muito mais. E aí a gente foi conhecendo essas pessoas. A gente conheceu o Felipe, mestra Renatinha, e mestra Francesinha, e a gente foi conhecendo, fazendo essa rede, né, essas relações. Os livros que a gente lançou anteriormente, tanto Poemas para Gingar, quanto A Lenda do Maculelê, foram foram as grandes possibilidades da gente ter conhecido essa galera, né? O processo foi um pouco demorado de construção do livro, porque a gente pode entender o que é ser professor de educação básica, né? A gente tem esse pertencimento, então para a gente é fácil de entender que é muito difícil você trabalhar em dupla, tripla jornada, ainda ser pesquisador, ainda participar da formação de um livro e ainda ser capoeirista, porque a capoeirista tem diversas demandas que para a gente que é professor, pesquisador, é difícil de acessar também, né? Se manter nos treinos, aprender a tocar melhor, aprender a cantar. Então, tudo isso junto com a produção desse livro também. Então, demorou um pouco mais do que de repente a gente previa, até por causa da pandemia. Eu acredito que foi no momento exato de algumas possibilidades, porque a gente está tendo a possibilidade também, né, de fazer 2 lançamentos, que é o pré-lançamento online, né, esse aqui é de hoje, né, que a gente está assistindo, que não era a nossa pretensão, a gente não fez isso nos outros livros, né, uma readequação ao momento, mas que a gente está tirando um proveito diferenciado, um proveito positivo disso. E a gente vai ter posteriormente, né, já deixo todo mundo pré-convidado, o lançamento presencial. Futuramente, vamos ver como é que a gente vai ficar nessa situação da pandemia, da saúde pública e tudo mais, mas a gente pretende fazer isso também. E a gente tem um prefaciador do livro, que é o Mestre Columar. O Mestre Columar é mais uma pessoa dessa que entrou nessa nossa rede, né? É um querido, é um grande pesquisador da capoeira, ele tem uma característica muito bacana, que é
incentivar as novas gerações da capoeira e colocar isso para frente e motivar. E é uma pessoa que sempre tratou a gente com muito carinho, o nosso projeto com muito carinho. Então acho que foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas